trabalhando como motorista de aplicativo faz um tempo, né? Eu sempre fui da indústria automotiva, né? Na parte dessas montadoras que tem aqui no ABC, sabe? Aham. A última que eu trabalhei foi na Mercedes-Benz, né? Então, uma excelente empresa, só que com esse negócio de contrato, de terceirizações, ficou. O pessoal não dura muito tempo, né? A gente fica um tempo lá e você fica naquela, esperando qualquer oscilação na economia, acaba que Corta. prejudica muito. Eu entrei num corte desses aí, foi muita gente, cara, muita gente. E o Não tem ambiente o de que fazer. trabalho, qual que é? Lá, assim, é que depende da função que você exerce, né? Vamos Sim, nível supor, eu não. médio mesmo, sim. Uma média. Não precisa ser exato, só para a gente conhecer mesmo assim essa área. Cara, como é essa parte de. Ali já é o produto final, na montagem, ali os salários são um pouco maiores, né? Do que a média. Eu acredito hoje, já tem um tempinho que eu saí, que está aí na casa de 3.100, 3.200 para quem está começando lá, entendeu? Começando no TJ já ganha mais do que o dobro. Opa, nossa, não tem nem comparação, cara, né? É outra, é outra realidade, entendeu? O que, a monta, o que o bom de uma montadora de veículos é que ela tem questões das PLRs, né? Que tem nos bancos aí também, entendeu? A participação de lucro, né? Mas em termos de salário, não tem como se comparar com o servidor público do nível do TJ, né? Certo. E essas bonificações chega a ser o quê? Um salário a mais, dois salários a mais? Você tem uma ideia mais ou menos? Isso depende muito do volume de vendas. Se aquele ano produziu muito, eles fazem um cálculo, né, no valor de cada veículo produzido e eles pagam em duas vezes, né, durante o ano ali, entendeu? Então, é muito variável. É um valor assim que ele é variável. Isso não é um valor ruim, é um valor que às vezes dá, vamos supor, numa parcela, 3 salários no máximo, vai, pode chegar até isso aí, mais ou menos, né? 3 salários. É, Mas legal, legal. é variável, tem anos que não são tão bons assim, né? Mas acaba que no final do fritar dos ovos, somando o ano todo do assalariado e do concursado, o concursado ainda é bem maior, né? Ah, não, o concursado ele ainda tá na frente, Ainda cara. tá na frente. Massa. Legal. E bem na frente, né? Fazendo as contas aqui, tá bem na frente. Ah, não, nossa, eu fiz umas contas por alto aqui e falei, poxa, é, isso aí porque é só o começo, você ainda tem chance de crescer lá dentro, né? Sim, com certeza. Se você tiver uma faculdade, já aumenta, né? Se você tiver uma pós, já aumenta. E aí a Sim, tendência, né? Você vai ficar lá, você consegue uma promoção, já aumenta. E aí o negócio vai ficando doido. E outra excelente. coisa, né? Sentadinho, ó, só no. Cara, isso aí é uma coisa assim que para mim vai ser uma mudança de vida, porque eu estava literalmente ligado à produção, estava naquela correria, né? Aquele vai e vem, muito serviço braçal, entendeu? Então é bem diferente. Né? Agora a salinha com ar-condicionado, né? Aquela tranquilidade, possibilidade de um trabalho remoto também, em algum momento, né? Isso. Bom, é o seguinte, o objetivo nosso aqui, cara, é realmente conhecer a sua trajetória, né? Conhecer você Sim. e tal, para que a gente possa entender como foi esse processo seu até a aprovação, tá bom? Então, começa com o seu nome, com sua idade e eu vou te direcionando, beleza? Ah, eu agradeço aí. Então, eu sou o Denis, eu fiz 35 anos no mês passado, né? Essa trajetória aí pelo TJ, com essa questão de concurso, começou faz não tanto tempo assim. Eu fiz uma vez em 2021, só que naquela época eu não peguei material de nada para estudar. Simplesmente eu quis me arriscar e conhecer, porque já estava muito próximo, né? Então, eu estava envolvido em faculdade na época, estava em outras atividades, o meu tempo estava extremamente escasso. Eu falei, eu vou ver como que é a prova. Então, foi um teste, primeira vez, né? Foi 2021. Apesar, e eu fiz até uma pontuação razoável para quem não tinha estudado absolutamente nada. Vou falar que não foi nada, cara, eu vi um pouquinho de vídeo no YouTube. Sabe aqueles vídeos que o pessoal faz um catado, né? Sei.
E aí, a parte que eu fiz, eu falei, poxa, até que eu fui bem. Só que assim, eu não levei para frente na época, porque eu estava empenhado, eu tinha acabado de ser chamado para a montadora, por ter um salário legal na época também, ter algumas possibilidades. Eu fiquei empolgado com aquela ideia e fui. E depois me passou um tempo, né? E um amigo meu falou, cara, por que você não tenta de novo o concurso? Eu tava já começando né, se interessar pela área aí e tal. Poxa, pensando em estabilidade, você está sempre nesse ramo que, quando a economia oscila, você acaba sempre tendo que sair. Aconteceu em outras ocasiões, então eu falei, cara, é verdade. E aí eu falei, meu, eu vou estudar com afinco agora, né? Então, em 2024, eu comprei o material da Bravo quando eu comecei a ver as propagandas aí no YouTube, no Instagram. E aí eu comecei a estudar bastante. Só que eu não passei naquele ano, né? Tive uma nota ali, e o nível da prova subiu, eu percebi. O nível subiu, não foi. De 2021 eu percebi que, eu falei, cara, minha pontuação não foi tão distante assim da de 2021. Foi melhor, porém eu percebi que eu precisava melhorar muito ainda, né? Então, o que acontece? Eu fiquei um pouco chateado na época, né? Eu falei, poxa, eu tinha estudado bastante horas e tal, mas eu falei, só que eu não estava ainda fazendo da forma correta. Eu comecei a prestar mais atenção nos detalhes, né, que os professores passavam no preparatório, né? O preparatório que não estava. Então foi quando o material da Bravo me ajudou muito, né? Quando eu comprei, eu vi que tinha coisas ali que eu poderia melhorar e tal. Eu falei, cara, isso aqui é em 2025, foi a virada, né? 2025, falei, não, dessa vez eu não vou deixar passar, não. Então eu entrei numa rotina, seguindo o passo a passo, né? Vídeo aula. Por exemplo, eu pegava ali na semana, eu estudava aí 5 ou 6 dias, vai. Uma média aí de 2 a 3 horas. Então, nesse período, eu estudava primeiramente por vídeo aula, já vai direto ao assunto, né? O direto ao ponto, os professores eles têm muito domínio da matéria, então acabava ali a videoaula, pegava a apostila, exatamente naquela matéria que ele estava, então já tem aqueles exercícios de fixação, já ajuda bastante. E também utilizei o circuito loop, né? Que é foi uma novidade aí, cara, que ajudou muito, entendeu? Para eu não ficar estudando demais de uma só matéria, começar a diversificar ali bastante, dividir bem o meu plano. E também aquela sacada dos flashcards. Poxa, isso ajudou bastante, cara. Isso aí foi uma sacada também que a Brabo disponibilizou aí, A revisão que farol. ajuda. Revisão farol, isso. Nossa, cara, isso aí ajudava muito, porque eu no começo eu tive um pouco de dificuldade, né? Até aqueles, né? Como você mesmo disse, revisão farol. Aqueles que estavam em vermelho ali, meu, demorava. Às vezes parece que eu falei, pô, não tô, a minha memória não tá funcionando direito. Na verdade, acho que era o treino mesmo. Com o passar do tempo, eu fui melhorando com aquilo, percebi uma evolução. O tempo foi ficando mais curto, foi chegando perto da prova. Dessa vez tinha a questão da redação, né? Algo a mais aí. Então, eu tinha que dar uma atenção na redação também. Eu já tinha uma certa experiência, né, com redação. Na época do Enem, eu lembro que eu tinha sempre tirei umas notas legais, só que eu precisava também renovar esse conhecimento, né? Então, o professor Marquinhos aí, o magnífico, né? Esse é bravo. Cara, muito boa a aula dele, preciso nos detalhes aí. Então, acho que contribuiu muito. Não estudei muitas horas por dia, como algumas pessoas fazem, porque isso prejudica, né? A memória. Assim, você acaba ficando muito cansado, né? Porque você tem outras atividades no dia também. Então, eu me prontifiquei a fazer de 2 a 3 horas. De Quero 2 a 3 horas é possível passar estudando de 2 a 3 horas. completamente possível. Você consegue falar assim, não, estudando de 2 a 3 horas é possível, é completamente possível, conforme você falou? Só para pegar essa fala sua, porque o pessoal não vai ouvir a minha fala, entendeu? Então, é completamente possível passar na prova estudando de 2 a 3 horas. Basta você ter constância, né? Isso é Também. O material da Bravo ele ajuda você a dividir o tempo, né? Você ter esse equilíbrio entre uma matéria. Quando você tem a questão dos
do simulado. Isso te ajuda muito a entender o que você precisa melhorar, né? Então, nisso aí, você percebe que algumas matérias você vai começar a dar mais ênfase do que outras, porque você precisa dar uma ajustada ali no seu número de acertos, né? Então, o material da prova é bom por conta disso, que ele te ajuda a você dividir, equilibrar o que você vai precisar, entendeu? Ele já vai direto, não tem enrolação, cara. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu fiquei bem curioso. Vou voltar lá em 2021, tá? Em 2021 você prestou, você viu as aulas ali no YouTube e tal, e etc. Foi, fez a prova, tirou até uma pontuação legal. E aí depois Sim. você foi e adquiriu o material da Brabo Concurso. Quando você adquiriu o material da Brabo Concurso, abriu a plataforma, viu ali as videoaulas, circuito loop, revisão farol, simulado, qual que foi a impressão que você teve? Olha, assim, não tem nem como comparar com os vídeos que tem no YouTube, né? Uma organização de um nível superior mesmo, sabe? Tudo muito bem colocado, desde a preparação, que acho que isso foi o mais importante, o preparatório, né? Que o Matheus lá ele explica algumas questões neurológicas assim, da pessoa, por que ela não consegue se concentrar. Desde ali do começo, você prestando atenção, você, poxa, pequenas distrações, o ambiente, né? Tudo isso daí influencia, entendeu? Tudo isso daí precisa. Às vezes a gente ganha alguns pontinhos a mais na prova por conta que a gente prepara um ambiente legal e te deixa numa concentração, você fica mais focado, né? Não tem como não. Sim, Entendeu? São pequenos detalhes que faz toda a diferença no final. certo. Toda. E o que você mais gostou do conteúdo? Você gostou mais das videoaulas, mais do flashcard lá, que é o revisão farol, né? O É, circuito loop, o simulado. O que te chamou mais atenção no material da Brabo? olha, de verdade mesmo, o circuito loop. Porque quando não tinha esse material, eu estudava de forma, assim, cara, não tinha uma ordem, não tinha. Eu sempre estava achando que eu estava muito fraco numa matéria, e aí ficava muito tempo nela e via que, poxa, precisava realmente ter uma divisão e organizar o tempo, porque o circuito ele tem um tempo também lá, né? Mostra quanto tempo que você está, eles explicam direitinho. Ó, o ideal seria você fazer tanto para você poder não só para você absorver melhor aquele conhecimento, né? Se tiver vídeo aula, faz uma revisãozinha ali também por leitura, sempre muito bom, né? E vai para as questões. Eu também tenho as apostilas do mestre em questões também, isso me ajudou bastante, viu? É algo que é um a mais aí, é um bônus aí do material. Ele não vem no primeiro material, né? Que você compra quando tem a live ali com o Ivan e tal. Então eu peguei ele à parte, né? Mas está E faz disponível. diferença o método em questões? Ah, faz sim, faz, porque né, você pega as questões de provas anteriores e da própria banca, né? Porque aí a banca ela tem, como é no caso da Vunesp, o padrão de questão dela não muda muito de um concurso para outro, entendeu? Então fica mais fácil você mapear, entendeu? O caminho que a Vunesp segue. Isso aí ajuda bastante na apostila, muito mesmo. Top. E me conta aqui, como que você conheceu o Brabo Concurso? Foi pelo YouTube. Eu lembro que eu vi alguma propaganda em algum lugar falando do TJ. Aí eu digitei aqui o vídeo da Bravo, foi um dos primeiros. Da Bravo tava lá e eu falei, pô, cliquei, né? Achei interessante a abordagem deles e, tipo assim, é rápido, não fica com a historinha, não, ele vai direto, fala assim, olha, não, a gente, pô, você já pensou em passar no concurso tal desse jeito, tal, concurso nível médio, e assim, não que as outras escolas não sejam boas, elas também têm bons materiais, que eu vejo o pessoal comentando, só que tem eles demoram muito a chegar ao ponto, né, fica ali e fala de um modo genérico, né, a Brabo não, a Brabo ela vai direto ao assunto, o que interessa, para o aluno já pegar aquela, opa, peraí, o negócio aqui é sério, não é brincadeira não. Certo. E agora aquela grande questão, você acha que, tipo, se você pega material da Brabo Concurso, certo?
faltando 2 meses ali para a prova, você acha que você conseguiria ter uma boa nota? Ou o aluno, isso aí o pessoal vai estar te ouvindo, viu? Ou o aluno que você acha que ele tem que pegar com antecedência o material, estudar com calma. Me conta como que você acha que assim que abre o edital dá para passar ou o melhor mesmo é começar antes, no pré-edital, para estudar com calma, pegar as matérias, revisar e fazer tudo que você fez? A melhor coisa é você pegar no pré-edital, né? Você se prepara muito melhor. Há algumas exceções de algumas pessoas que estudam no pós-edital, só que a sua dedicação ela tem que ser muito maior, né? Tem que, tem que ter ciente de que você vai precisar estar muito focado e, assim, o material da Bravo ele ajuda muito porque ele está bem dividido, direcionado. Então, vai muito da pessoa também, né? Do foco que ela tem. É possível sim, só que quem começar no pré-edital, a chance é muito maior, obviamente. Muito legal. É, e você, tipo assim, você falou que em 2021 você fez, estudou ali pelo YouTube e tal, mas quanto tempo realmente assim que você não sentava, e estudava para pegar firme mesmo, de ter disciplina? E quando você estudava lá atrás, quando você começou a estudar com a Brabo, a sua cabeça mudou, tipo, você, nossa, eu estudava tudo errado, agora essa metodologia aqui me ajudou muito. Como que foi essa experiência aí? Me conta. Quando eu não tinha material, quando eu não tinha comprado, não tinha acesso ao material da Brabo, eu era bem desorganizado, né? Eu não sabia exatamente por onde começar, eu tinha uma dificuldade muito grande. Apesar de procurar alguma coisa na internet, saber as matérias que iam cair, eu não sabia exatamente, vamos supor, quais os artigos seriam cobrados, entendeu? Só tinha algum material, era muito raso na internet, assim. Então, quando eu comprei o material da Brabo, aí ele já está compactado, né? Já, tudo que é necessário já está ali, né? E também, então, nas videoaulas, os professores, eles têm uma coisinha a mais, um bônus, eles vão explicando algumas coisinhas, te dando uns macetes, isso te ajuda muito. É por isso que a videoaula ela é importantíssima também, porque existem alguns macetes, alguns termos jurídicos que, às vezes, eles explicam lá, o material ele é exatamente como que está na lei, entendeu? Então, o professor ele serve como um vocabulário, às vezes, né? Então, te ajuda bastante ali. É um diferencial. Esse é E a eu, sua eu forma de estudar, exemplo, antigamente você estudava revisando, ou se só lia, se resumia, como que era? sinceramente, o que eu achava, eu via, assistia as videoaulas, né? Quando eu achava algum conteúdo aí, eu dava aquela leitura por alto, mas eu não era organizado, entendeu? Era só o que eu achava ali. Então, tanto é que quando eu fui fazer a prova lá em 2021, eu estava bem perdido mesmo, né? Eu falei, poxa, eu fui melhor nas matérias comuns, né? Matérias básicas, português, matemática, informática. Só que no assunto das matérias específicas, né? De direitos, então eu vi que eu precisava melhorar em muito. Foi onde a Brabo me ajudou demais nisso aí, cara. Tanto é que a minha nota dessa vez ela melhorou foi por conta dessa questão das matérias específicas aí. Como que era a sua rotina de estudo, sabe? Quantas horas você estudava disso? Falou 2, 3 horas. Mas como que você conciliava a sua vida? Trabalhando, tem família também, você é casado, você é solteiro. Como que é essa rotina sua para estudar? Então, eu não tenho filhos, né? Eu só tinha minha namorada e tal. Então, eu tinha um tempo até de qualidade para estudar. Porém, assim, eu dedicava parte do dia para trabalhar na rua, certo, né? No aplicativo. Um tempinho para cuidar da saúde também, que acho que todo mundo tem que ter. Fazer minha academia, uma caminhada, né? E a parte da noite era foco total no concurso. Então, isso aí E o final de semana também. A gente tem que abrir mão, porque sabe da responsabilidade que é, chega no dia da prova, isso faz total diferença. O final de semana, às vezes, por exemplo, poxa, o pessoal chamar para um rolê, alguma coisa, uma festa, falar, não, eu vou ficar. Pô, cara, você tá meio sumido aí. Eu falei, não, não, mas é por uma boa causa. Pois eu, agora tá aí o resultado, né? E outra coisa que eu não comentei também, eu fiz o do TRT, né? Com o material da Brabo mesmo, Aham. né? Eu fiquei, não, cara, foi por pouco também. O TRT foi ali, ó, bati na trave.
Eu dou uma atenção muito grande no TRT também. Outra coisa que eu falei até pro Ivan, eu cheguei a comentar que no dia de assinar o termo da posse, isso aqui vai estar junto. Aí, Isso ó. aqui é um amuleto, tá? Entregue junto com o material aí. E toda vez que eu estudar, tava com isso aqui no braço. Isso é bom, né? Não, isso aqui, cara, esse é um incentivo. Tipo assim, uma coisa, parece uma coisa assim, coisa boba. Mas não. Psicologicamente, isso aqui é um peso. Eu falo assim, não, eu vou estar lá com aquela galera lá. Não, isso aqui, cara, todo dia era um algo a mais, né? É um algo a mais, é um incentivo para ter orgulho, porque o investimento que a gente faz, e depois que você tem acesso ao negócio, você fala, cara, realmente eu fiz um investimento certo, porque tem muito conteúdo, tem bastante coisa, só que é só o necessário, não é nada a mais, não tem nada além do que você precisa, é o necessário. É isso. Meu querido, muito obrigado. Que Deus te abençoe muito mesmo, tá? Todo sucesso do mundo. Qualquer coisa é só chamar a gente aí. Beleza? Eu agradeço, cara, eu sou meio travado com o câmera, você viu, né? Fala um pouco, gaguejo um pouquinho, não tô acostumado com isso, cara. Relaxa, faz parte, mas isso que é legal, sabe? Quanto mais orgânico, melhor. Tá bom? Então tá bom, vocês estão falando, então eu acredito. Bom trabalho para vocês. Pra gente, bom. Até mais. Cara, só prosperem. É isso que eu desejo. Deus abençoe vocês todos, viu? Amém, você também, tá?